Imagine-se em meio a uma tempestade, quando o vento sopra forte e as nuvens escuras cobrem o céu. O som dos trovões faz tudo tremer, e você sente como é pequeno diante da imensidão da natureza. Foi nesse cenário que Deus falou com Jó. Jó, um homem que perdeu tudo o que tinha, seus bens, sua família e até sua saúde, clamava por respostas. Ele queria entender por que sofria tanto, algo com que todos podemos nos identificar em momentos difíceis. Então, do meio da tempestade, Deus responde, mas não com explicações diretas. Ele faz perguntas que nos fazem refletir sobre o quanto sabemos sobre a criação e o universo. A primeira pergunta de Deus é clara: onde você estava quando criei o mundo? Já parou para pensar nisso? Como podemos questionar o Criador de algo tão grandioso, se nem sabemos como tudo começou? Deus nos leva a refletir sobre nossa limitação e sobre o mistério por trás de cada detalhe da vida. Deus continua descrevendo a criação de forma poética e impressionante. Ele pergunta a Jó se ele sabe quem estabeleceu os limites do mar, quem colocou suas portas e trancas. Deus diz: eu cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e disse: daqui você não passará. Pense na força do mar e como, apesar de toda a sua vastidão, ele obedece aos limites estabelecidos por Deus. Essa imagem nos lembra que tudo está sob o controle do Criador. Deus fala das manhãs que se renovam, dizendo: Jó, alguma vez você ordenou que viesse a madrugada e começasse um novo dia? Cada nascer do sol é um convite para observarmos a obra de Deus. Já parou para reparar nas cores do céu ao amanhecer? Isso nos faz refletir: se algo tão grandioso constante acontece sem a nossa intervenção, por que nos sentimos tão no controle de nossas vidas? O que podemos aprender ao observar a ordem que Deus estabeleceu na natureza? Deus também fala das profundezas do mar e do mistério da morte. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Essas perguntas nos lembram que existem lugares e conhecimentos que estão além do nosso alcance. Até hoje, com toda a tecnologia, os seres humanos não exploraram todas as profundezas do oceano. Deus faz perguntas que revelam a nossa limitação e nos convidam à humildade. Ele pergunta a Jó se ele conhece a origem da luz e da escuridão e se ele sabe como guiá-las de volta ao ponto de partida. É impossível não sentir um misto de admiração e reverência diante da grandeza do universo e da perfeição com que tudo foi criado. Deus não apenas mostra seu poder, mas reforça que ele está presente em cada detalhe, dos céus às profundezas. Além de falar sobre a terra e o mar, Deus menciona as estrelas e as leis que governam o céu. Você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes das 3 Marias. As estrelas estão ali, mas não porque os seres humanos as controlam. Deus é quem as posiciona. Ele pergunta a Jó se ele conhece as regras que sustentam o universo e como aplicá-las à Terra. Já pensou em como tudo no universo funciona em perfeita harmonia? O ciclo das estações, a chuva que alimenta as plantas, a precisão com que as constelações surgem e desaparecem. Isso nos lembra que há uma ordem divina em tudo. Deus também questiona Jó sobre o controle das chuvas e dos raios. Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que chova? Deus mostra que tudo está sob seu comando, desde o íbis, que anuncia as enchentes, até o galo, que canta antes da chuva. Quem somos nós para querer entender tudo e controlar o incontrolável? Por fim, Deus fala dos animais, mostrando seu cuidado até com as criaturas mais selvagens. Ele pergunta: quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos? Quem alimenta os corvos, quando seus filhotes gritam pedindo comida? Deus não esquece de nenhum ser vivo. Com isso, ele ensina Jó que sua sabedoria e cuidado vão além do que podemos compreender. Diante das perguntas de Deus, Jó percebe sua pequenez e reconhece: sou indigno, não sei o que responder. Ele entende que não precisa ter todas as respostas, mas confiar em Deus. Assim como Jó, podemos refletir: estamos dispostos a confiar mesmo sem entender tudo? O capítulo 38 nos lembra que Deus não nos abandona em meio às tempestades da vida. Pelo contrário, ele nos chama a olhar para sua criação e lembrar que, mesmo quando não temos as respostas que desejamos, ele está no controle. Que parte dessa mensagem mais tocou seu coração? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões sobre confiar em Deus, mesmo sem todas as respostas.